E uma das principais dúvidas, né, de vocês pacientes é como vai ficar o resultado com a prótese de silicone e como fica o resultado sem a prótese, né? Então, isso gera um pouquinho de dúvida da nossa paciente ao longo do processo de decisão. E o que vocês têm que lembrar, basicamente, a cirurgia sem implante é uma cirurgia que vai trazer uma mama de aspecto natural, certo? Mesmo com cirurgia. Por quê? Porque a gente na cirurgia, a gente faz uma montagem da mama que traz um formato mais arredondado, traz até um colo um pouco mais marcado, mas na cirurgia. Durante o processo de pós-operatório, a gente existe um movimento chamado de báscula. Esse movimento de báscula, por efeito da gravidade e dos tecidos mamários, faz com que todo o preenchimento que a gente colocou na área superior, ele desça para a região inferior, trazendo um formato de gota para a cirurgia. Vou colocar uma foto que você vai ver aqui como é que é esse formato de gota, o aspecto natural. E do outro lado aqui, como é que é um aspecto, um implante de silicone, né, para você ver. Então, quando a gente coloca a prótese de silicone, é diferente, porque a prótese ela tem vários formatos, né? Desde o formato em gota, formato redondo, formato cônico, por exemplo. A que a gente mais usa é o formato redondo, porque a que é mais indicada para a imensa maioria dos pacientes. Então, o formato redondo é uma prótese, como o próprio nome diz, redonda, e ela tem uma firmeza. O gel o silicone é um gel mais firme, ele consegue expandir o tecido e ele vai ficar ali na localização que a gente colocou. A gente usa a técnica, na maior parte dos pacientes, técnica submuscular do tipo dual plane. A técnica é a gente colocar a prótese por baixo do músculo. Qual a vantagem? Aí tem alguns pacientes que perguntam, mas o uso da gordura consegue substituir a prótese? Vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar, a gordura é uma substância mole, né? É a mesma gordura que a gente tem no nosso corpo, só que a gente vai retirar ela de alguma região, ela vai se tornar líquida, então ela estava sólida, ela já se tornou mais liquefeita, e daquele processo ali a gente vai injetar essa gordura que foi tratada, preparada em alguma região do corpo, como no caso aqui, a mama. Qual é as limitações? A densidade da mama não vai modificar, porque a gordura ela é mole. Então ela vai ter a consistência do tecido que já existia. A outra coisa é, a gordura ela não tem a capacidade de expansão, de muita expansão, porque ela é mole. Para expandir algum tecido, a gente tem que colocar uma substância firme. No caso, a prótese ela é firme. A gordura não é firme. Quando a gente colocar a prótese por baixo do músculo, ela vai ter uma sustentação muito maior de quando ela fica por cima da musculatura. Prótese, por ela estar bem encaixada no tórax e dentro do estojo muscular, ela fica ali firme. Então, ela produz um colo mamário sem usar sutiã. Certo? Então, colocou a prótese, já fica marcado ali pela região. A mama também adquire um aspecto mais redondo, porque ela adquire o formato do implante, né? Para isso também a gente tem que diminuir a mama para que ela fique mais fina e ela fique como se fosse um revestimento desse implante. A mama também adquire uma densidade mais firme, porque basicamente a densidade agora vai fazer a densidade do implante. Então, o que você está tocando ali já, a maior parte, é o implante que está dando essa densidade. Então, o resultado é diferente de uma cirurgia sem prótese. A outra coisa de limitação é a capacidade de aumento da gordura. Então, quando a gente vai aumentar o volume, por exemplo, de uma mama, baseado apenas em gordura, a gente tem uma limitação grande. Por quê? Porque a gordura só sobrevive aonde já tem gordura. Se eu tenho, por exemplo, uma mama que é pequena e eu vou injetar grande quantidade de gordura, a maior parte dessa gordura não vai sobreviver, porque ela precisa de outras células de gordura para acomodarem aquelas novas células que estão chegando. Então, a capacidade de aumento fica reduzida. Mas tem uma grande vantagem na gordura. Qual é? Ela é biocompatível, não tem chance de rejeição, né? Então a gente está tirando de uma área e colocando em outra. O que integrar ali fica para o resto da vida para aquela paciente, ele não sai mais. E não tem nenhum risco de rejeição. Mas ela não vai ter uma grande capacidade de aumento, não vai gerar mais firmeza na mama, tem muito mais limitações estéticas em relação ao silicone. O silicone tem problemas? Com certeza, né? Toda cirurgia com prótese de silicone, os riscos de todos os tipos de complicações, eles estão maiores
quando a gente coloca prótese de silicone. Eles são grandes, esses riscos são enormes? Não, né? Mas eles são maiores do que uma cirurgia sem prótese, né? São cirurgias mais desafiadoras, são cirurgias mais difíceis para o cirurgião. Tem que ter mais conhecimento, mais um arsenal técnico. E ainda assim está associado a mais riscos de complicações. Complicações imediatas, que acontecem no primeiro mês, e complicações tardias, que vão acontecer anos depois. O que a gente sabe é complicações mais comuns tardias que acontecem são contratura capsular, que é quando a prótese existe uma cápsula que reveste que seu corpo produz. Essa cápsula pode ficar doente e pode precisar trocar a prótese no futuro. Ah, doutor, mas eu gosto muito do resultado com a prótese de silicone. Ok. Então você vai ter que fazer essa cirurgia, mas você tem que estar ciente de todos esses riscos. Você tem que estar ciente, inclusive, que no futuro você deve precisar trocar essa prótese. Quando? Não se sabe. Você acompanha anualmente. Se em algum momento tiver algum problema, você tem que trocar, né? Então, a necessidade de troca, minha gente, é real, existe. Então, você tem que se preparar financeiramente, né? É outra cirurgia que você vai ter que investir para poder fazer essa troca. Normalmente não é uma cirurgia que é barata, porque não é uma cirurgia fácil, né? Normalmente a primeira cirurgia é mais fácil. A segunda cirurgia já é menos. E a terceira é menos. Por aí vai. Fica cirurgias cada vez mais difíceis. E você precisa também se programar para tempo, pós-operatório. Então, tudo isso tem que levar em conta quando você coloca a prótese. O rompimento da prótese é uma coisa rara, principalmente em próteses modernas, de última geração, e de riscos imediatos, né? Ou seja, dentro do primeiro mês ali, o que seria um risco maior seria infecção, né? Então, se acontece uma infecção no período ali inicial, né, as primeiras semanas de cirurgia, existe uma alta chance de ter que retirar essa prótese, de ter que trocar essa prótese, porque a infecção ela não consegue ser tratada com um implante ali dentro. O que eu vejo muito na prática são pacientes que eles querem muito o resultado da prótese, mas eles não querem nada da parte ruim da prótese, né? De ter que trocar isso, daquilo, outro. Então você tem que fazer a cirurgia sem prótese, mas não pode querer o resultado da prótese, porque aí você vai estar gerando uma expectativa completamente irreal do resultado, né? Não tem como a gente conseguir um resultado, porque se imagina, se fosse possível a gente conseguir um resultado de prótese sem ela, por que é que a prótese de silicone existiria? Né? Ela já teria saído do mercado, ela já teria saído, porque a gente consegue fazer sem, né? Então não faz sentido. Então ela existe justamente porque é um outro tipo de resultado que a gente está buscando, é um outro tipo de cirurgia que a gente está realizando. E naturalmente, com a prótese é diferente. Eu não sou um defensor da prótese e nem também contra a prótese. Eu acho que tudo na vida, inclusive isso, tem um lado positivo e o lado não tão positivo, né? Cirurgia sem prótese tem as vantagens e as desvantagens, e com prótese da mesma forma. Então, eu gosto de expor para vocês, pacientes, né, principalmente na consulta, as duas opções, né? E fica a seu cargo você definir. Eu posso aconselhar e dizer, ó, no seu caso aqui eu acho que seria melhor com prótese, faria melhor resultado, ou, ou sem prótese é possível, mas a gente vai deixar para você definir, porque existem vantagens e desvantagens. E a gente, como eu faço as duas opções, eu não tenho nenhum conflito de interesse. O que é isso? Eu não tenho nenhuma tendência a querer que você faça uma coisa só ou outra coisa só. Porque a gente faz as duas opções. Então você que tem que definir se você quer no futuro passar por uma outra cirurgia.